cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre gênero, orientação sexual, diversidade e como todos esses assuntos podem ser tratados em sala de aula. Para explicar essas temáticas na educação, os nossos convidados de hoje são a professora Clarice Klein Constantino, que é mestre em educação e doutoranda em filosofia pela PUC de São Paulo. E também vamos falar com o psicólogo, integrante do Núcleo de Estudos de Gênero aqui da FURB, do CCHC, Gustavo Angeli. Antes de começar a nossa conversa, é bom lembrar que falar sobre gênero, orientação sexual e diversidade em sala de aula é um desafio muito grande para o professor. Estão envolvidos nessas discussões cultura, religiosidade e comportamento. E na prática isso significa violência contra grupos formados pelas minorias, como mulher, negro, índio, gay, transexual e as religiões de matrizes africanas. A gente sabe que a diversidade está em sala de aula e que, teoricamente, deveria ser um espaço democrático e aberto à participação de todos. Mas não é bem assim. E é neste local que se encontram as diversas barreiras que precisam ser quebradas. Mas como devemos promover tais discussões neste espaço? Vamos começar a nossa conversa por esse ponto. E aí eu começo perguntando para o Gustavo. Boa noite, Gustavo. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Como a gente começa derrubando essas barreiras para discutir em sala de aula? A gente começa o processo fora da escola, né? Exato. Acho que no primeiro momento eu agradeço o convite, né, a oportunidade de participar de um debate sobre um tema muito silenciado e às vezes ignorado dentro da escola e tão importante e atual. Antes de problematizar a escola, falar dela e as relações de gênero, acho que eu queria voltar um pouco e falar da constituição do gênero e, quem sabe, a implicação da escola nesse processo. Então, o gênero, ele constitui aí, em si, três elementos, né? Ou destacamos três elementos fundamentais. Num primeiro momento, a família, o núcleo familiar, né, os pais, a mãe, o responsável que cuida dessa criança, transmite o tempo inteiro no cuidado, nas brincadeiras, mensagens de gênero para a criança e impele a ela um trabalho de elaboração. Né? Então, esse seria o segundo elemento. Se, por um lado, nós temos as transmissões do núcleo familiar, do que é um homem, uma mulher, como se deve comportar ou vestir, nós temos, por outro lado, a criança e as elaborações que ela vai fazendo dessas transmissões. Em um terceiro momento, e aí que a gente encontra a escola, é a cultura, né? Esse ideal, os estereótipos do que é um homem, uma mulher e como deve se comportar e agir. Então, são esses três elementos que se configuram aí, que compõem a construção de um gênero e antes, né, aí de pensarmos no gênero enquanto uma construção, nós precisamos destacar que ele não é um processo natural. Né? A passagem do tempo, a maturação do humano não constitui ou não promove o desenvolvimento psíquico. Né? É preciso do adulto, é preciso das transmissões, é preciso da cultura que forneçam elementos para a elaboração da criança. Então, nós temos dois movimentos. O movimento do adulto e da cultura que impele essa criança um trabalho de resposta, né? Que dão elementos aí para traduções dela, né? Impele ela aí com as suas transmissões e, um segundo momento, a criança ela constrói uma imagem de si. Então, ao mesmo tempo que o adulto promove, né, transmite questões de gênero, ele também auxilia ela na elaboração de uma resposta. Então, a criança, a partir das transmissões da cultura e da família, ela tem aí uma questão, né, que homem eu sou, como serei esse homem na sociedade,
e, ao mesmo tempo, a cultura e a família dando recursos para ela traduzir isso. Ou seja, um homem nessa família se comporta dessa forma, se veste dessa forma, tem essa profissão, ou os ideais da cultura. Né? Claro que a criança não fica refém desse ideal. Né? Porque quando a criança chega na escola, ela já chega o indivíduo social completo, né? E é isso que a escola vai lidar, né? Isso, a criança chega com uma construção de gênero, né? Uma construção de imagem, de corpo, porém a escola vai produzir uma desconstrução e uma reconstrução. Né? A divisão da escola, a organização dela, né? Banheiros, fila de menino, fila de menina, os ideais dessa professora que lida, né? Por mais aí de 4, 5 horas com essa criança, serão transmitidos e vão impelir ela um trabalho de reconstrução da sua ideia, né? De gênero, de imagem e de sexualidade. E aí que está a escola, né? E o papel fundamental. Né? Que é trabalhar com essa diversidade, né? Exato. A acolher, né? As construções que essa criança tem e promover outras construções. E o que a gente observa hoje é um silenciamento desse que tem uma construção diferente do que é esperado. Né? Então, imagina uma criança que fez algumas elaborações e tem algumas traduções diferentes dentro de uma sala de aula. Né? Traços que se diferenciam do que essa professora, por exemplo, esperaria. Né? Bom, nós estamos conversando esses pontos importantes que aparecem na educação e, portanto, aparecem na sala de aula. E eu quero agradecer também aqui a presença da professora que está fazendo doutorado em filosofia e vem discutindo questões de gênero, a diversidade, do modo geral. E essas questões, discutir em sala de aula, por que ela é um desafio para o professor? Ela é um desafio em todos os sentidos. Eu venho do campo jurídico e justamente por conta de algumas situações da escola, envolvendo a instituição escola, na qual eu me deparei no campo profissional, é que me chamou a atenção já no mestrado em trabalhar a temática da escola, em trabalhar a questão da sexualidade. A temática de gênero, falar que a escola não fala sobre gênero é um tanto quanto precipitado. Ela fala o tempo todo, pois como muito bem o Gustavo comentou agora há pouco, desde a questão da arquitetura da escola, desde a questão muitas vezes da organização das filas, do banheiro masculino, feminino, de você estipular brincadeiras para meninos e para meninas, a escola ela passa a normatizar, ela passa a normalizar e empregar sobre esses corpos a questão da heterossexualidade. E aí faz o processo da exclusão também, né? Exato. Porque aquele sujeito, aquela criança, ou até mesmo o professor que perpassa a escola, que não se identifica dentro de uma norma heteronormatizadora, como diria a Judith Butler, ou da heterossexualidade, ela passa a olhar para si e ver que ela não se encaixa dentro desses padrões. E é aí que a escola é importante. Muito se fala que é como se fosse uma moda agora falar sobre gênero. Não é. O fato é que nós passamos grande parte das nossas vidas na escola. E ela, como instituição sociopolítica que ela pode auxiliar na construção histórico-cultural desse sujeito. Mas ela pode ajudar estigmatizando, que não é o ideal, ou ela pode também promover o que é importante, que é a questão da diversidade. Né? Que os nossos sujeitos, nós nos constituímos ao longo de nossa vida de formas diferentes. A questão da heterossexualidade não pode mais ter uma fundamentação, digamos assim, pautada, seja numa questão do discurso moralista ou também na questão somente num discurso religioso. E que a escola ela pode sim ser a promovedora de ações e atitudes que visam a promover a diversidade como um todo. Porque o estigma, silenciar, é também você dar espaço para que o preconceito continue a acontecer. Não é porque se discute que a violência acontece. É justamente, talvez, o fato de não se discutir na escola a temática de gênero e da diversidade sexual que o preconceito e a violência, ele continue a acontecer no âmbito da escola.
E é interessante quando vocês colocam, né, que a escola é esse espaço da educação, mas ela é também um espaço da disciplina, e como espaço da disciplina, ela acaba meio que podando os indivíduos, porque a escola ela se preparou para receber meninas e meninos, ou seja, silenciou essa questão de gênero. E quando a gente fala a orientação sexual para se discutir em sala de aula, não está se falando exatamente do sexo puramente por sexo, mas sim dos indivíduos, né, e a sua relação com o sexo. Seria isso, Gustavo? Exato, né? Por muito tempo, essa ideia de uma heteronormatividade, né? Heterossexualidade compulsória, essa visão de o que é certo, o que é errado dentro da sexualidade, e qualquer desvio aí, né, da norma, considerado uma anormalidade, uma perversão, e estaríamos lidando com indivíduos, né, patologizando, né, um comportamento, uma expressão ou possibilidade da sexualidade. Por muito tempo se disse, né, que a questão sexual, principalmente dos homossexuais, que seria uma patologia, uma doença. E é um discurso moralizador e conservador. E a gente desconstrói isso na escola, né, Clarice? É o processo ali, né? O caminho é a escola, mas se percebe muitas vezes a dificuldade do professor em trabalhar a temática. Não é? A questão da formação do professor em si é de extrema importância e de que a escola ela abra espaço também para se discutir nas mais variadas disciplinas, desde a questão da educação física, por exemplo, até a questão da biologia, de você trabalhar de uma forma transdisciplinar, que você consiga trabalhar a diversidade como um todo, desde a questão das artes, desde a questão da matemática, que você consiga incluir, porque muitas vezes os gestos mais sutis é que você pode estar estereotipando e fomentando a questão do preconceito. E é importante a sensibilidade, o olhar do professor em perceber isso e tratar todo e qualquer sujeito como diverso. Isso é importante. A questão, às vezes, de a sexualidade ficar restrita ao sexo, né? Exato. E às aulas de biologia, por exemplo, e todas as outras disciplinas, né? E a sexualidade como o campo da cultura, né? O tempo inteiro, as cores, a arte, a literatura, enfim, né? A sexualidade como um todo na escola e não restrita ao corpo. Exatamente. Né? É isso que se propõe em relação à questão da escola, um olhar do professor preocupado com aquele sujeito da diversidade, né? De tentar de promover, então, com isso, a inclusão de todos, porque nós todos somos diversos. Então, isso é importante. Bom, nós estamos falando a respeito de pontos importantes na educação e em sala de aula, que é a questão de gênero, a questão da diversidade e a questão da orientação sexual. Mas a orientação sexual aqui, que estamos falando, é de como abordar essa temática para os alunos em sala de aula. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente continua nessa nossa discussão e vamos ver perspectivas para a educação. Já voltamos.